Olá, é sempre uma alegria podermos retornar para mais uma atividade na Seara Espírita, mesmo que todos nós esperássemos a esta altura estarmos de volta nas atividades presenciais. Lamentavelmente, a prudência nos impede deste retorno, dada a situação da pandemia do Covid e mesmo dos inúmeros casos de gripe que se espalham pelo país, pelo nosso estado do Paraná e na nossa cidade de Curitiba. Portanto, nós, por mais ainda algum tempo, seguiremos com as palestras através de vídeo. E eu agradeço o comparecimento de vocês, a compreensão, a paciência de vocês e fico feliz por estarmos juntos mais uma vez. Vamos então orar, rogando a Deus, o nosso Pai, de infinito amor e bondade, que nos conceda saúde, paz, serenidade, a fim de que nós possamos seguir adiante com nossas vidas, com os nossos compromissos, assim como as nossas famílias, a despeito de todo esse quadro que assola o planeta, comprometendo a saúde, o bem-estar de milhões de criaturas. A Jesus, o nosso Mestre, a quem somos imensamente gratos, pelo Evangelho que ele representa e que nos deixou, como forma segura de avançarmos na nossa evolução moral e espiritual. Que possamos, reunidos nestas reflexões, avançarmos mais um passo em direção à nossa regeneração enquanto espíritos, endividados que somos, pelos equívocos do passado, que todos nós certamente cometemos, e que ora nos encontramos diante das melhores circunstâncias possíveis, concedidas por Deus, pelos Espíritos que nos guiam, a fim de que superemos este passado difícil e construamos no presente um futuro melhor. Gratidão também aos Espíritos que nos guiam, que nos orientam, que sempre estão ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, para que possamos juntos fazer este trabalho de iluminação interior, de esclarecimento, e que esta condição nos aprimore um pouquinho mais. Que assim seja. Então hoje, minhas amigas, meus amigos, um pouco diferente do que costumeiramente vinha fazendo na sequência dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós resolvemos tratar de um tema que está no livro 3º do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, das leis divinas, o item 5, que aborda exatamente lei de destruição. Então nós vamos falar um pouco sobre lei de destruição e mais especificamente o item que trata dos flagelos destruidores. O que vem a ser esses flagelos, o porquê da sua existência e como nós devemos encará-los na nossa realidade cotidiana. Muito bem, então. A questão 728 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? Pergunta Allan Kardec. E a resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então vejamos que já o Kardec começa este item do capítulo que trata de destruição, indagando sobre
se de fato esta é uma lei da natureza, e por que desta lei, então, fazer parte da natureza? Lembrando que nós temos, dentre as leis naturais, uma lei de conservação, né, que impele os seres vivos a buscarem todos os meios para preservar a sua existência física, né, a sua vida orgânica, biológica. Então, ao mesmo tempo em que as criaturas são dotadas deste mecanismo de autopreservação, de conservação, a natureza é dotada também de um mecanismo de destruição. Que visa o quê, segundo os espíritos? Exatamente para renascer e se regenerar. Então, o que nós entendemos como destruição, na verdade, se trata de uma transformação, de uma mudança de estágio, de uma evolução do planeta, nos seus aspectos geofísicos, dos seres vivos, das plantas, dos animais e também das criaturas humanas. Todos os seres do planeta estão sujeitos a estas leis divinas, inclusive a de destruição. Então, por isso, os espíritos dizem aquilo que nós acreditamos ser equivocadamente destruição não passa de transformação, que tem por fim a melhoria, o aprimoramento das criaturas. Depois lá, um pouco mais adiante no capítulo, na questão 737, já tratando de flagelos destruidores, o Kardec indaga o seguinte: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? O que seriam esses flagelos destruidores? São aquelas situações graves envolvendo fenômenos da natureza, como furacões, erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, tsunamis, grandes alagamentos, né, grandes enchentes, que acabam ceifando muitas vidas num mesmo momento, num mesmo evento. Então, é disso que trata os flagelos destruidores. Então, o Kardec pergunta, qual a finalidade? Por que Deus? Com que fim, né? Qual é o propósito, qual é o objetivo da divindade em colocar a humanidade ferida por estes flagelos destruidores? Temos a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Então, de novo aqui, em coerência com o que foi respondido na questão inicial, os espíritos insistem neste aspecto relacionado ao progresso das criaturas. O progresso em todos os aspectos morais, intelectuais e mesmo os aspectos físicos, biológicos, não é? Para fazer com que as criaturas avancem a partir destes flagelos de forma ainda mais rápida, mais acelerada. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então voltam os espíritos a este ensinamento de que a cada oportunidade em que nós, espíritos imortais, volvemos ao cenário terrestre, ou seja, reencarnamos, reocupamos um corpo material, o propósito disso é exatamente dar mais uma oportunidade para que nós avancemos na nossa escala evolutiva, que é lenta, que é gradual, que não se processa de forma rápida, repentina. Não. Para todas as pessoas, este caminhar se dá através de pequenos passos, de pequenos avanços. Mas é necessário avançar, é necessário progredir. Preciso é que se veja o objetivo então destes flagelos destruidores, para que os resultados possam ser apreciados. Então, o nosso olhar para essas situações trágicas tem que ser diferente. Nós temos que nos elevar em relação
as questões meramente materiais que nos afetam, quando os nossos bens, quando os nossos entes queridos, quando nós mesmos somos diretamente atingidos por estas situações, precisamos nos elevar e olhar para qual é o propósito da divindade e aí encarar quais foram de fato os resultados, né? A partir de uma perspectiva espiritual, não apenas de um olhar material, momentâneo, limitado. Não é? Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Aqui nós temos uma questão chave, não é? Então Deus submete a humanidade terrestre, mas as humanidades por todo o universo. Mas estamos falando da humanidade terrestre. Deus submete a humanidade terrestre de tempos em tempos, com uma certa até regularidade, a estes flagelos, como as epidemias, as pandemias também, né, as pestes, as moléstias coletivas, dentro desta perspectiva de aceleração, de aumentar a velocidade para que a evolução aconteça. Né? Então, é um mecanismo do amor infinito, da sabedoria infinita, da bondade infinita de Deus para com as suas criaturas. Ele não quer o nosso mal. Ah, foi Deus que criou o vírus do Covid? Não diretamente, né? Esse vírus foi criado a partir das condições vibratórias que a humanidade estabeleceu. Uma humanidade que ainda vibra intensamente no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na violência, nas injustiças sociais, econômicas. Então, o padrão vibratório da humanidade como um todo, as exceções, claro, mas da humanidade como um todo, permanece num patamar muito baixo, de muita inferioridade. É esta atmosfera psíquica que abre espaço para o surgimento destes agentes patológicos, patogênicos, como os vírus, as bactérias. Então, elas não são criadas diretamente pela vontade de Deus, mas através das leis de Deus. Na medida em que as condições ambientais, as condições da atmosfera psíquica permitem, surgem esses agentes, como o do HIV e tantos outros. Não é? E o Covid não é diferente, a influenza não é diferente. Então, Deus permite que isso aconteça, exatamente para que a humanidade possa, a partir de todo este sofrimento, de todo esse quadro de situações dolorosas, refletir, parar e refletir o que nós estamos fazendo de nossas vidas. Qual é o propósito, de fato, de nós estarmos aqui, já que somos espíritos imortais, filhos de Deus, numa caminhada de evolução? Como estamos aproveitando esta oportunidade? Como estamos lidando com os nossos deveres para com os nossos próximos? Né? Para com os nossos familiares, para com os nossos amigos, para com os nossos vizinhos, enfim, para com os demais, na via pública, nos ambientes públicos. Quais têm sido as nossas atitudes? Quais têm sido, de nossa parte, os atos de bondade, de compreensão, de tolerância, de perdão, de benevolência, de lealdade, de justiça? Temos nos preocupado e nos ocupado destas questões? Temos estado atentos
ao nosso autoaprimoramento diariamente? Questões importantes que todos nós precisamos levar em consideração. Já que a pandemia tem nos obrigado a um recolhimento, a um distanciamento, até um isolamento em alguns casos, né, por um tempo longo, aproveitemos para refletir. O que estamos fazendo de nossas vidas? Se formos olhar para os ensinos de Jesus, de que maneiras estamos colocando estes ensinos em prática diariamente, nas pequenas coisas, nas grandes coisas? Estamos bem neste quesito? Estamos mais ou menos? Estamos mal? Estamos muito mal? Então vejam que a pandemia, por mais que traga situações difíceis e dolorosas, luto nas famílias, sequelas para algumas pessoas doentes, perdas materiais, ela visa um progresso. Precisamos então estar atentos a isso, não é? E aí na sequência, questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita destes meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Vejamos então que, a rigor, a humanidade não precisaria enfrentar os flagelos destruidores. Porque Deus colocou em nossas consciências, gravado em cada uma das nossas consciências individuais, as suas leis e a noção clara, inequívoca do que é certo e do que é errado, do bem e do mal. Ora, se cada criatura de Deus traz em si estas noções e estas verdades, bastaria que no seu cotidiano, no seu dia a dia, no interagir com as outras pessoas, seja em qual ambiente, elas recorressem a esta voz de suas consciências para sempre, sempre agirem em conformidade com a justiça, com o bem, com a fraternidade, com a caridade, com o amor ao próximo, em resumo. Bastaria isso. Mas não acontece, ou pelo menos não acontece com tanta frequência, porque nós ainda estamos muito presos ao nosso orgulho, à nossa vaidade, nos sentindo muitas vezes superiores aos demais, com direitos que vão além dos direitos dos demais, sem considerar quais são os nossos deveres. Temos sempre na ponta da língua os nossos deveres, os nossos direitos, perdão. Mas é raro que nos recordemos com a mesma frequência e intensidade dos nossos deveres, para conosco, para com os demais. Então, poderíamos evitar dores e sofrimentos coletivos e individuais se agíssemos de forma mais harmoniosa com as leis de Deus gravadas em nossas consciências. Ao não fazermos, Deus de tempos em tempos, pedagogicamente, então esse castigo que aqui é colocado, nós temos que entender não como a punição severa de um juiz inclemente, não, mas a medida pedagógica de um pai zeloso, amoroso, que quer que os seus filhos sejam felizes. Então, para nos educar,
assim como faz um pai, uma mãe em relação a seus filhos, um professor, uma professora em relação aos seus alunos indisciplinados, Deus nos coloca diante destas situações para que nós avancemos de um jeito ou de outro. Se não avançamos pelo entendimento das verdades divinas em nossas consciências, abdicando do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, agindo com mais generosidade e bondade, então Deus nos coloca diante da imposição de enfrentarmos as dores e os sofrimentos destes flagelos. E aí tem a questão A, relacionada com a mesma, que diz assim: mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os seus uniformes. Então Deus, nestes episódios dos flagelos que dizimam milhares, milhões de pessoas, está aplicando um ensino, uma lição às criaturas. Nós nos preocupamos porque estamos morrendo, porque estamos adoecendo, porque estamos ficando com sequelas, porque perdemos bens materiais num desabamento, numa enchente, num furacão, quando na verdade nós deveríamos olhar para estas circunstâncias de uma maneira mais elevada, como já dissemos. Não é? Porque os bens materiais, a própria vida, nós sabemos tratar-se de algo temporário, algo provisório. A vida física e todos os bens materiais não são permanentes. A vida física deixará de existir em algum dia por um motivo ou por outro. Os bens materiais ficarão, desaparecerão, mudarão de mãos. Nós não os levaremos para a vida verdadeira, para a vida real, que é a vida espiritual. Então tudo isso é transitório. Vale a pena atribuirmos tanta importância, nos inquietarmos tanto com estas situações? Ou deveríamos olhar para elas entendendo que Deus está no comando, Jesus, o governador espiritual do planeta, acompanha minuciosamente cada detalhe, cada situação que se desenrola e que afeta a humanidade. Não podemos entrar em desespero, entrar em pânico, acharmos que tudo está perdido. Não, tudo está transcorrendo da maneira exata como deveria transcorrer. Está tudo dentro do planejado. Precisamos acreditar que Deus age sempre com bondade, justiça e infinito amor para com todas as criaturas. Ele não tem preferências, ele não tem escolhidos. Todos somos igualmente seus filhos amados. Não entremos em desespero, não soframos além da conta, preocupados com o que será, o que não será. Tudo acontecerá
da maneira como deve acontecer. E aí na questão 740, já para nós irmos nos encaminhando para o encerramento, o Allan Kardec pergunta o seguinte: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Vejamos então, no caso desta pandemia, do Covid, exercitar a inteligência da humanidade no desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, de protocolos de prevenção e de proteção, de aparelhos para ajudar no tratamento das pessoas que acabam sendo hospitalizadas com quadros graves, não é? Formas alternativas de comunicação, as videoconferências, os aplicativos de mensagens, tudo isso ganhou um desenvolvimento muito mais rápido nas organizações privadas, públicas, por conta da pandemia. As atividades comerciais, as entregas, as compras pelos meios eletrônicos. Quanto avanço em tão pouco tempo! Isso é algo que a inteligência humana foi capaz de desenvolver. Talvez desenvolveria naturalmente, mas num prazo, num intervalo maior. Tudo aconteceu de forma acelerada por conta da pandemia. Mas não podemos olhar só para o lado material, o lado da economia. Precisamos observar o lado moral. Será que estamos buscando esta condição de sermos mais abnegados, abrirmos mão de pensarmos somente em nós e olharmos para a necessidade dos nossos vizinhos, por exemplo? Se interessando pelo seu estado de saúde, se existe algo que nós possamos fazer para auxiliá-los, fazer uma compra, ir numa farmácia, fazer uma limpeza, lavar uma roupa, cuidar de um jardim. Pequenos gestos de solidariedade, de compaixão, sacrificando um pouco do nosso tempo livre em prol de alguém que eventualmente esteja numa situação mais difícil do que a nossa. Olharmos para o lado, porque o sofrimento atinge a todos, a todas, mas às vezes em proporções maiores para uns do que para outros. Se nós temos a oportunidade de servir, de auxiliar, de sermos úteis, aproveitemos cada situação, cada oportunidade. Então é nesse sentido que vem a resposta, não é? De que ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação diante da vontade de Deus e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Reflitamos então, minhas amigas, meus amigos, sobre estes temas abordados aqui, neste momento em que estamos vivendo. Achávamos que já nos aproximávamos do fim da necessidade de usar máscaras, de higienizar as mãos, de evitar as aglomerações, de poder voltar ao trabalho presencial, às atividades presenciais. Mas tudo indica que isso não é verdade, ou pelo menos não é verdade para já. Possivelmente essa situação virá em breve, mas ainda temos que
manter os cuidados necessários. Então façamos estas reflexões, entendendo que a maneira como Kardec aborda, junto aos espíritos, o tema da destruição e dos flagelos destruidores tem tudo a ver com o momento atual pelo qual passa a humanidade da Terra. Ficamos aqui em nossas reflexões, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês, o carinho nas mensagens, nas manifestações, desejando de coração que Deus abençoe a cada um, a cada uma, com saúde, paz, bem-estar, assim como a todas as suas famílias. E que em breve possamos nos reencontrar. Que assim seja. Fiquem bem.